Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. É um prazer poder, mais uma vez, estar aqui para conversarmos sobre a nossa revista de Escola Bíblica Dominical, desta feita para tratarmos da lição de número 8, a profecia de Zacarias e Joel. Tema muito relevante e que mostra a continuidade da profecia bíblica, assim também como a unidade do texto da Sagrada Escritura quando tratando do assunto das últimas coisas. Logo no início, na nossa elucidação textual, nós vamos observar que o profeta Zacarias, ele fala sobre um advento e a rejeição do Messias no seu livro, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém também, montado em jumentinho. Zacarias foi o profeta que anunciou que isso aconteceria, no capítulo 9, versículo 9. A morte do Senhor, Zacarias 13, 7, assim como Isaías também e outros profetas. Sua vitória final, quando da segunda vinda, Zacarias anuncia isso no seu livro, no capítulo 14, versículos 1 a 15, e o governo de Jesus como rei sobre todas as nações da terra, que Zacarias também aborda no capítulo 14, dos versículos 16 a 21. Então é muito interessante ver o quanto o profeta Zacarias anuncia temas relevantes e referentes ao Messias, a vinda do Messias, a morte do Messias, a entrada triunfal em Jerusalém, a vitória do Messias, em consonância, em perfeita harmonia com outros profetas que profetizaram antes dele. E também a gente percebe essa unidade já confirmada no livro da Revelação, no Apocalipse, nos capítulos 19 e 20, quando ali lemos da vitória do Senhor sobre os inimigos do seu povo, né, e o estabelecimento do reino do Senhor no capítulo 20. Isso é algo maravilhoso, perceber a unidade da palavra de Deus. Zacarias profetiza sobre temas que Isaías falou, que Sofonias falou, que Joel falou, e todas essas profecias são concordes, não há contradição de forma alguma na palavra do Senhor. Na introdução da nossa lição, nós veremos o tema de forma geral, de forma mais aberta, e a continuidade da profecia bíblica, como que Deus se revela progressivamente, mostrando para o seu povo quais serão os seus atos na história e revelando gradativamente isso. Ele revela uma parte a um profeta, amplia essa visão quando transmite a outro e assim vai indo, até que a revelação seja plenamente concluída na nova aliança, no Novo Testamento. Então essa continuidade aqui vai dizer respeito à aflição de Israel, as dores, as lutas de Israel, muito em função da sua rejeição ao Messias, o julgamento dos gentios com o retorno do Senhor nas nuvens, vencendo a batalha do Armagedon, logo depois o julgamento das nações, o início do reino milenar e a entrada ao estado eterno que se sucederá a todos esses eventos. No capítulo 1, nós passamos então a avaliar a compreensão da profecia, a partir da análise de Zacarias 11, em especial aqui no início, no versículo 3, onde encontramos Israel em agonia. Israel está sofrendo, e sofrendo intensamente, dado o seu próprio pecado, o que também é registrado nos capítulos 12 a 14 do livro do profeta Zacarias, como o último e escatológico dia que virá quando o Senhor livrará Israel após Israel se arrepender dos seus pecados. Então Israel sofre pelos seus pecados, depois sofre por rejeitar o anticristo e então se volta para o Senhor, e nessa volta ao Senhor, no clamor ao Senhor, o Senhor vem do céu para libertar o seu povo e julgar as nações. E em concordância também com Isaías, que no capítulo 66 do seu livro afirma: porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros como um torvelinho, redemoinho, para livrar o seu povo, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. O contexto aqui fala do segundo cerco de Jerusalém, que acontecerá nos últimos dias,
quando o anticristo cercar Jerusalém para poder invadir a cidade, e o Senhor então voltará para libertar o seu povo. Zacarias anuncia isso no capítulo 12, nos versículos 2 a 13, aquilo que a palavra do Senhor mostra que acontecerá no Apocalipse, no capítulo 16, versículos 14 ao 16. E que também o profeta Isaías, nos capítulos 34 e 35 do seu livro, aborda essa mesma temática. Bom, as descrições nesses textos são de ataque, matança, muita gente morrendo, né, saques de bens, violação das mulheres, cativeiro, e em meio a todo esse sofrimento que Israel terá sofrido, também virá o reino do Senhor. Logo, em meio a tudo isso, diante de todo esse sofrimento, e logo após isso, o Senhor implantará o seu reino, um novo dia, e libertará Israel de todo o seu sofrimento. Porque Israel clamará ao Senhor. Depois de grande matança, depois de grande sofrimento, Israel clamará ao Senhor e o Senhor livrará o seu povo. Bom, logo depois disso, temos a continuidade dos eventos, o Armagedon. Após todo esse momento terrível do povo de Deus, Israel, e da cidade santa, Jerusalém, Deus sairá em favor desse povo e os defenderá na batalha. O Senhor pelejará por eles como pelejou. Como pelejou, aqui se referindo à batalha de Gog e Magog, que aconteceu um pouco antes do anticristo assumir o poder e que Ezequiel descreve no capítulo 38 do seu livro. O Senhor pelejou por eles naquele momento, embora naquele momento deram crédito ao anticristo, e agora eles percebem que sim, é o Senhor quem peleja, é o Senhor quem livra o seu povo. Então, o segundo cerco de Jerusalém, esse cerco do anticristo para tentar destruir a cidade, profetizado em Zacarias 14, versículos 1 e 2, também tem suas referências em Isaías, em Mateus e em Apocalipse. Assim também como a intervenção de Deus com os seus exércitos celestiais, que Zacarias anuncia nos versículos 3 e 4 do seu livro, e também o profeta Isaías fala disso em Isaías 34 e 35, e Mateus no capítulo 24, versículos 30 e 31, e o apóstolo João registra na revelação, no Apocalipse, em Apocalipse 20, versículos 11 a 21. E logo depois desse livramento do Senhor, por meio dos exércitos celestiais que vêm com ele, o Senhor estabelecerá o julgamento das nações que Zacarias profetizou em Zacarias 14, 5, e também Isaías 34 e 35, Joel 3, versículos 2 e 12, e Mateus 25, versículos 31 a 46. Então, todos esses eventos profetizados por Zacarias têm referências em outros textos da Escritura que confirmam aquilo que o Senhor revelou ao seu profeta. Então, como nós podemos constatar claramente no texto da nossa revista e também no texto bíblico, a continuidade dos fatos narrados, no meio desses eventos todos, e as menções que nos ajudam a identificar os eventos que cada livro traz sobre o mesmo assunto. Miqueias 4, Sofonias 3, Zacarias 12, Malaquias 4, todos profetizam do mesmo tema, e essa ordenação aqui nos ajuda a compreender melhor a revelação que Deus deu a cada um desses homens. Também é importante a gente observar a referência ao Vale de Josafá, que Joel faz no seu livro, no capítulo 3, versículo 2, o Vale da Decisão, que é um vale que se encontra entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Esse vale, chamado de Vale da Decisão, ou Vale de Josafá, talvez tenha recebido esse nome porque Josafá significa Jeová julgou. E Zacarias também fala deste vale quando da vinda do Messias. Ele diz: haverá um vale muito grande e fugireis pelo vale dos meus montes, onde o Senhor livrará Israel quando pousar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E a Escritura diz ali que o Monte das Oliveiras se fenderá de um lado a outro, e aquele vale então se estenderá para esse novo vale que o Monte das Oliveiras vai criar ao se fender de um lado ao outro. Bom, irmãos, o pastor Alain também traz aqui no tópico 2 a observação importante que há referente à segunda vinda de Cristo
para a batalha do Armagedon, registrada ali no Apocalipse 19, profetizado por Zacarias também no capítulo 14, que diz que ele reúne os seus exércitos celestiais, e aí é uma divisão escatológica dentro das visões dispensacionalistas. Uma delas afirma que esse grupo serão os santos que foram arrebatados antes da grande tribulação e que o Senhor reunirá dos quatro cantos dos céus, como Mateus também fala nos capítulos 24 e 25, né? E outro segmento afirma que esses exércitos são exércitos angelicais que virão com o Senhor para essa batalha, embora somente o Senhor batalhará. Então, a possibilidade dessa dupla interpretação, embora aqui o pastor Alain deixa o viés da interpretação de que sejam os anjos vindo junto com o Senhor e não a igreja, né? Segundo o pastor Alain, o sentido da palavra todos os santos faz referência a um grande exército celestial, conforme Deuteronômio 33, 2 e o Salmo 89, versículo 5. Tá certo? Porém, é importante conhecer que há esses dois viés. Uns defendem que serão os santos que foram arrebatados antes da grande tribulação, que estarão retornando para a terra com o Senhor, e outros, fundamentados nos textos de Deuteronômio 33, 2 e Salmo 89, 5, afirmam que serão anjos que virão com o Senhor, né, nesse momento e não a igreja. Seja como for, isso não muda em nada o fato de que no evento o Senhor pelejará sozinho e destruirá os seus inimigos com a espada que sai da sua boca. E no terceiro tópico a gente tem a continuidade dos eventos, que é referente ao milênio, né? Logo após essa batalha e o julgamento das nações, o Senhor iniciará o reino milenar sobre a terra. Cristo estabelecerá o seu reino milenar sobre a terra, conforme o texto de Apocalipse anuncia nos versículos 1 a 3 do capítulo 20. Né? E aí Zacarias mostra isso também no seu texto, no capítulo 14, versículos 6 a 8, falando da redenção da natureza, também falando do reinado universal de Cristo, né, no capítulo 14, versículo 9, do reavivamento da Palestina, né, então o restabelecimento de Israel como uma grande potência, e o reavivamento da Palestina, estando Jerusalém agora segura, também profetizado por Zacarias no capítulo 14, versículos 9 a 11, a punição dos adversários de Deus, que Zacarias anuncia no capítulo 14, versículos 12 a 15, a recriação de Jerusalém como uma capital santa e internacional, também anunciado por Zacarias no capítulo 14, versículos 16 a 19, e por fim a transformação do que é secular em sagrado, Zacarias 14, versículos 20 e 21. Então é interessante que aquilo que o Apocalipse, capítulo 20, descreve, capítulo 19 também, e vai se desdobrando ali, capítulo 19, 20 e 21 do Apocalipse, Zacarias também já havia anunciado, e o Apocalipse é uma expansão da revelação progressiva de Deus, daquilo que Zacarias já havia anunciado no seu livro. Olha que correlação há entre os livros da Bíblia, uma unidade perfeita da Escritura. Isso é maravilhoso de podermos observar, né? Por isso é preciso mesmo ter essa compreensão de que a Escritura não tem divisão nela, ela não tem contradição nela, mas as profecias se complementam, porque a profecia que sucede à anterior, ela não foge daquilo que a anterior disse, mas amplia a revelação de Deus e aprofunda ainda mais aquele tema. É importante também, irmãos, que a gente entenda que as profecias bíblicas não estão em ordem cronológica. Deus não revelou as coisas em ordem cronológica, apesar de nós conseguirmos extrair essa ordem fazendo uma pesquisa criteriosa, né? A revelação não está nessa ordem. Nós conseguimos organizar, mas Deus não revelou em ordem cronológica, ele revelou de acordo com o seu propósito de fazer o seu povo entender aquilo que ele tinha para nosso conhecimento. Então é sempre importante ter isso em mente. O apóstolo João, ele tem uma ampliação do sentido geral daquilo que Zacarias profetizou. Como eu disse, a revelação de Deus é progressiva, então há uma unidade em todas as profecias da Bíblia, porque elas vão se complementando e ampliando a visão à medida que Deus percebe a humanidade mais madura
para uma nova revelação, e ele vai trazendo até que toda a revelação seja completamente esgotada no Novo Testamento, e especificamente no livro do Apocalipse. Então, o apóstolo João é o elemento de Deus para a última ampliação da visão daquilo que Deus está para fazer com a humanidade, encerrando plenamente a compreensão da revelação de Deus. Em suma, nossa lição sobre as profecias de Zacarias e Joel mostram isso. Como Zacarias e Joel profetizaram sobre eventos que o Apocalipse declara de maneira mais ampla, mas que a partir daquilo que Deus já tinha revelado a esses profetas no passado, visando mostrar a unidade da Escritura, a perfeita harmonia do plano de Deus. Esta é a essência da nossa lição de número 8 da nossa revista Crescendo na Palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família hoje e sempre, em nome de Jesus.